Estávamos no ano de 1982. Chegamos ao aeroporto a tempo de embarcar em nosso voo de 90 minutos entre Madeira e Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Raramente tivemos a chance de sair da nossa pequena ilha com os 4 filhos e estávamos realmente animados para ir a outro lugar, mesmo que fosse outra ilha. A senhora no check-in rapidamente estragou a festa. Ela disse que não podia dar um cartão de embarque a Raquel. O seu documento tinha caducado e tinha de ser apresentado em Lisboa para renovação. CEF, a Polícia de Imigração, não a deixaria sair de Portugal sem tal documento estar em dia. Liguei de imediato para o agente do CEF no Funchal e expliquei a situação. Eu teria que ir ao seu escritório pessoalmente para resolver o problema, mas o aeroporto estava a pelo menos 25 minutos da cidade. Felizmente, não era um fim de semana ou feriado e o oficial de imigração estaria esperando por mim. Deixei Abby e os filhos com a bagagem no aeroporto e saí rapidamente para a cidade. Não queria explicar a ninguém como cheguei lá em menos de 20 minutos. Quando cheguei ao CEF, havia uma fila e o tempo de embarque se aproximava enquanto eu ficava à espera. Finalmente, só havia uma pessoa na minha frente. E o documento que ele queria tinha de ter um selo fiscal. O custo seria menos de $1, 20 escudos por aí, eu acho, mas o documento não poderia ser emitido sem o selo. Prestei muita atenção à conversa entre o cliente e o agente do CEF. Tendo verificado que o requerimento estava corretamente preenchido, o agente disse: "Tudo bem, agora só falta pagar o imposto de selo. O senhor pode comprar o selo na repartição de finanças no centro da cidade." Agora, esse foi pelo menos 15 minutos de onde nós estávamos. Cliente: "Não posso comprar um selo fiscal aqui?" CEF: "A repartição de finanças vem de selos fiscais. Vá lá e compre o selo. Eu vou aguardar o seu regresso e despacho o seu documento de imediato." A insistência do cliente foi inútil. "Mas não posso comprar o selo aqui?" Pois o agente do CEF limitou-se a repetir: "Vá lá para a repartição de finanças onde vendem selos fiscais." Resignado, mas descontente, o homem desapareceu pelas escadas e saiu pelo portão da rua. "Quem está próximo?" anunciou o agente. Minha vez." Troquei as palavras costumeiras de saudação com o agente e ele confirmou os contornos do caso. "A tua filha não pode sair sem este documento. E o documento dela tem de ser renovado em Lisboa." A minha linguagem corporal claramente evidenciou que reconhecia o tamanho do problema. Verbalmente, a minha resposta foi: "E agora?" O agente do CEF, simpática e profissionalmente, disse: "Bem, essa é a lei." Eu estava acostumado com o tom bem equilibrado e sem emoção do agente, pessoa com quem eu tinha anos de interação. O seu trabalho era informar-me do que a lei dizia e eu não esperava ouvir outra coisa dele. Segurei a respiração e esperei que ele continuasse. Daí ele disse: "Mas, de acordo com o artigo tal e parágrafo tal do código, posso emitir a Raquel um passe de viagem temporário." Continuei calmo, pelo menos externamente, enquanto a papelada era preenchida. O tempo estava a passar e a hora de partida do nosso voo para as Canárias aproximava-se. Finalmente o documento estava pronto para ser assinado. Quase. "Agora só falta o selo fiscal", ele me informou desnecessariamente. Pois não, já sabia. Nos 5 anos que já estive em Portugal, tinha aprendido que
Nenhum documento tinha valor legal se não fosse assinado sobre um número adequado de selos fiscais. No caso do cliente anterior, eu sabia que significava mais 30 minutos, pelo menos, para voltar da repartição de finanças com o selo. Tem de comprar um selo fiscal. Mas antes que meu coração tivesse tempo de bater bem no fundo do meu ser, o agente abriu a gaveta da sua mesa e acrescentou: tem um selo aqui, são 20 escudos. Embora ele tivesse me visto esperando pacientemente, entre aspas, na fila, ele tinha de respeitar cada pessoa na fila. Ele teve de atender as pessoas na fila, cada pessoa na sua ordem, e ao homem à minha frente primeiro do que a mim. Mas ele não foi obrigado a vender-lhe um selo fiscal. Aquele serviço era a função da repartição de finanças no centro da cidade. E no tempo que demorou para o homem voltar com o seu selo, o agente do CEF pôde despachar o meu documento e deixando-me com o tempo de chegar ao aeroporto em cima da hora. Boa viagem e boa estadia nas Canárias, disse ele, enquanto eu agradecia e saía. Esse agente era um verdadeiro cumpridor das regras. Tanto assim que ele ganhou uma má fama de muitos estrangeiros que ficaram emaranhados nos regulamentos aparentemente intermináveis. Eles tentavam explicar a lei para ele e como a lei se aplicava a eles. E só pioraram a situação. Ele conhecia as regras e não estava disposto a torcer a lei por um lado ou outro. Eu sabia que dizer-lhe o que ele devia fazer não valia a pena. Sempre que ele expôs um problema legal, citando artigo e parágrafo do Código de Imigração, eu simplesmente ouvia e concordava. Eu não protestei. Então, o que faço agora? Ele conhecia a lei, mas eu sabia que ele também conhecia uma maneira de resolver o problema legalmente através de alguma provisão no Código. Só que havia regulamentos que não tinham solução alternativa. Nos nossos 40 anos na Madeira, nunca tivemos um ano sabatical. Isto é, a prática habitual da maioria das juntas missionárias de organizações que permitem que os seus missionários passem um ano em casa com as igrejas e a família de cada 3 ou 4 anos. Ao contrário do Brasil, Portugal revogaria nosso estatuto de residência se estivéssemos fora do país por mais de 180 dias em um ano. Teríamos que começar a papelada toda de novo. Em 40 anos, estivemos nos Estados Unidos por um total de 2 anos. 90 dias uma vez, 60 dias outra vez, nunca um prazo mais longo. Nossas visitas aos pais e irmãos eram férias de um mês ou menos. Conhecemos uma família missionária que partiu da Madeira e só voltou para a ilha depois que o período de 6 meses tinha caducado. Perderam a autorização de residência e foi-lhes dado um prazo de semanas para deixarem Portugal. No dia marcado para a sua saída, o CEF bateu à porta da sua casa para certificar de que tinham realmente saído do país. Moral da história: embora possa não parecer, os agentes de imigração têm um coração, mas também têm uma lei a defender. Eu penso nisso quando assisto aos noticiários sobre imigração nos Estados Unidos. Embora nunca fôssemos abertamente perseguidos como imigrantes, fomos tratados como diferentes. Até a senhora atrás do balcão, na agência consular americana no Funchal, ao saber que tínhamos vindo para plantar uma igreja batista na ilha, disse: não tirem dos madeirenses o Deus deles. Minha resposta: não estou tirando Deus de ninguém. Estou aqui para dar Deus àqueles que o procuraram e não o encontraram. Agora, divulgação plena aqui,
Ela era polonesa e seu marido era amigo pessoal e colega de universidade do Papa João Paulo II. Raquel e Ricardo experimentaram alguns incidentes anti-americanos na escola primária e o padre da vila alertou as pessoas para não virem às nossas reuniões porque tínhamos trazido uma religião do diabo. Pior de tudo, fomos chamados de calvinistas. Mas essa é uma longa história para outro dia. Fora disso, nunca sentimos qualquer oposição anti-imigrante contra nós. Sempre achamos as pessoas serem amigáveis. Nossa igreja estava cheia de imigrantes. A nossa visão era estabelecer uma igreja de madeirenses, mas nos nossos 40 anos na ilha, trabalhamos com imigrantes de 20 países e muitas vezes havia 10 ou 12 nacionalidades na igreja ao mesmo tempo. Durante 15 anos de ministério na prisão, trabalhei quase exclusivamente com estrangeiros de países europeus, africanos e latino-americanos. Como pastor, assinei cartas de patrocínio para estrangeiros que queriam trabalhar como missionários na ilha. Eu era um imigrante que trabalhava com imigrantes. Mas também estive do outro lado desta questão de imigração, servindo como agente consular dos Estados Unidos para a Ilha da Madeira por mais de 12 anos, entre 2001 e 2013. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, foi o meu primeiro ano de mandato, levou a profundas mudanças nos serviços consulares. Antes do ataque, fiz entrevistas preparatórias a pessoas que procuravam visto para entrar nos Estados Unidos e encaminhei os seus documentos para o consulado em Lisboa, onde os vistos foram emitidos. À medida que a tecnologia melhorou e os custos de segurança aumentaram, o nosso escritório local foi fechado em 2013. Numa nota histórica, o nosso consulado no Funchal foi o primeiro posto consular criado pelos Estados Unidos, sob Thomas Jefferson, em 1783. Durante 12 anos, fui encarregado de garantir que as leis de imigração e naturalização dos Estados Unidos fossem seguidas. Fiz visitas regulares a cidadãos americanos na prisão, apesar das manchetes que anunciam a libertação de prisioneiros. O governo dos Estados Unidos não fará nem faz nada para tirar você da prisão se você estiver condenado por infringir a lei de outro país. O único dever do governo é assegurar que os seus cidadãos sejam tratados da mesma forma que os prisioneiros nacionais e de que seu julgamento tenha sido justo. Perguntei aos reclusos se tinham alguma queixa sobre a forma como foram condenados ou se, devido à sua nacionalidade, lhes foi negado tratamento médico oferecido a outros reclusos, por exemplo. O governo dos Estados Unidos não defende ninguém em tribunal, nem exigirá que receba tratamento especial. Um jovem da ilha veio no meu escritório dizer que lhe tinha sido recusado a entrada nos Estados Unidos no aeroporto de Boston. E as autoridades mandaram-no de volta para a Madeira no voo seguinte. O agente na fronteira suspeitou que o jovem pretendia ficar além dos 60 dias permitidos ao abrigo do programa de isenção de visto. Ele foi detido para um novo interrogatório na presença de um intérprete. Ele recebeu uma transcrição da entrevista, que li, e depois eu lhe disse duas coisas. Primeiramente, qualquer decisão tomada por um cônsul ou oficial na fronteira é final e sem apelo. As suas respostas, em segundo lugar, estavam cheias de indícios da sua intenção de ultrapassar o período de estada do visto. Agora, ele nem podia pensar em voltar aos Estados Unidos por 10 anos, pelo menos. Lá foi o seu sonho de viver na América. Minha conclusão é simples. Os imigrantes são obrigados a obedecer às regras,
os agentes de imigração são obrigados a aplicar as regras. Isso explica a minha reação às histórias de imigrantes. Existem exceções à regra? Talvez, mas as exceções nunca podem se tornar a regra. Mas, finalmente, o que diz a Bíblia? A palavra imigração não aparece na Bíblia. Apenas um só versículo em que encontro uma tradução inglesa que usa a palavra imigrantes, em Ezequiel 14, versículo 7, que diz: para qualquer um da casa de Israel ou dos imigrantes que ficam em Israel que se separa de mim. Imigrantes e emigrantes são, na verdade, as mesmas pessoas. No país de onde partem, são emigrantes. E no país onde entram, são imigrantes. A palavra raiz hebraica, ger, é usada em suas várias formas quase 100 vezes. E é traduzido como estrangeiro, ou peregrino, ou estrangeiro residente. O léxico hebraico define ger como um não nativo que fixou residência entre o povo de Deus. Um forasteiro estabelecido que vive sob a jurisdição civil de Israel. Alguém que depende da boa vontade da comunidade de acolhimento. É aquele que permanece como convidado. Embora seja frequentemente traduzido como peregrino, a palavra significa mais do que um peregrino de passagem, um morador temporário ou um turista, por assim dizer. Há muitas passagens em que Deus manda que seu povo respeite os estrangeiros, que aceite os forasteiros que vivem entre eles e os trate como convidados. Do outro lado desse dever, notamos a responsabilidade do ger, do estranho, do estrangeiro, de que Deus está a falar. O ger é aquele que vive sob a jurisdição civil do país de acolhimento. E isso inclui as suas leis de imigração. Como imigrante, nunca me envolvi na política local ou nacional, nem no Brasil, nem em Portugal. Nunca esperei ou exigi o direito de voto. Havia algumas leis portuguesas que eu achava injustas porque os cidadãos da União Europeia tinham privilégios que eu, como americano, não tinha. Mas eu pagava os mesmos impostos e trabalhava ao abrigo das mesmas leis que os portugueses e que incluíam leis da União Europeia. Mas isso não me deu o direito de protestar na rua ou de atacar as autoridades exigindo uma mudança das leis. Eu era um hóspede que dependia da boa vontade do país anfitrião, que me permitia viver e trabalhar de acordo com as suas regras. Não estava numa posição onde podia lhes dizer como gerir o seu país. Na minha opinião, imigrantes que não preenchem estas condições perdem o direito à boa vontade do país de acolhimento. Muitos imigrantes nos Estados Unidos têm medo do que lhes pode acontecer. E isso é compreensível. Na verdade, a palavra hebraica, que dá estrangeiro ou estranho, vem da mesma palavra raiz traduzida como medo, ter medo. Porque é assim que nos sentimos quando estamos em um lugar estranho. Como cristãos crentes na Bíblia, neste mundo vivemos em território ocupado pelo inimigo. O salmista disse no Salmo 119, 19, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus comandos. É verdade que somos estrangeiros aqui e neste mundo, isso não é a nossa casa. Paulo lembrou-nos de que a nossa cidadania está no céu. Mas, entretanto, somos mandados a viver como bons cidadãos sob a jurisdição civil de governos estrangeiros.
Somos embaixadores que representam Deus numa terra estrangeira. Devemos seguir as instruções de Deus para vivermos de forma leal à Constituição do novo país de que somos cidadãos. Embora a vedação na fronteira sul entre os Estados Unidos e México seja uma barreira formidável, não é nada em comparação com o muro fronteiriço que rodeia o reino de Deus. Você não consegue passar por cima do muro, cavar sobre ele ou contorná-lo. Há apenas uma porta, a única maneira de entrar, e Jesus disse: Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o muro que realmente importa. E nenhuma quantidade de protestos nas ruas ou a legislação humana nos levará a esse reino. E se você acha que os agentes de imigração são difíceis aqui, espere até a sua entrevista com o próprio chefe da fiscalização de imigração celestial. Apartai-vos de mim, vós obreiros de iniquidade. Nunca vos conheci. Aí está. A imigração vista por quem esteve dos dois lados do muro. De que lado está a sua alma?